será proferida pelo professor Abian Laginestra, que possui o seguinte currículo resumido. Abian Laginestra é profissional nas áreas de tecnologia da informação, segurança da informação e defesa cibernética há cerca de 20 anos. Possui graduação em matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e em gestão de processos gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas. Realizou MBA em gestão de segurança da informação pelo Infinet, mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal Fluminense e mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra. Participou do Programa de Cooperação Acadêmica em Defesa Nacional, PROCAD, e trabalha em projetos estratégicos públicos e privados nos setores financeiro, farmacêutico, governamental, jurídico, empresarial e de informática. Atualmente é consultor e especialista em cibersegurança, atuando como Chief Information Security Officer na própria empresa de consultoria e como professor da área na IBM. Ao longo dos últimos anos, figurou em algumas listas como Top 150 Profissionais do Ano em TI. Senhor palestrante, convido-o a ocupar seu lugar no tablado. O senhor dispõe de 50 minutos e a luz vermelha ao fundo indicará os últimos 10 minutos da palestra. Nossa audiência é composta por cerca de 300 estagiários que, de modo presencial e à distância, aguardam com expectativa suas palavras. Boa tarde, todos me ouvem? O tema de hoje, eu gostaria de abrir desconstruindo uma noção que as gerações da minha idade, né, de 1970 alguma coisa para baixo, construíram. Em geral, o tema tecnologia, nós colocamos como um tema árido. A gente fez um corte virtual face à idade. Né? Pessoas de 60 anos ou mais dizem que esse não é um assunto, não é um lexo para eles. Enganam-se. E eu vou falar um pouco disso na minha palestra. Bom, aqui é o meu currículo resumido, já foi falado. Antes de eu falar desse tema, por que a tecnologia se tornou um assunto que nós mesmos colocamos num ponto de vista árido? Fruto da cultura e da contracultura da década de 70 e 80. Todos os filmes de ficção científica colocaram as pessoas que trabalhavam com tecnologia e computador como superdotadas, pessoas com poderes mentais especiais, e o hacker também foi eleito a essa categoria. Isso se criou uma noção social, educacional e de ponto de vista para algumas gerações de que não é possível se compreender, se entender. Em alguns casos, muitos de vocês, às vezes, refutando o uso da tecnologia. No entanto, vamos pensar em coisas mais antigas que usam tecnologia. Vocês acham que micro-ondas é um aparelho muito tecnológico? Desculpa. Sim. Desculpa. O micro-ondas é um aparelho muito tecnológico. Ele tem uma programação no seu chip. Micro-ondas é uma coisa que já está nas nossas casas há 40, 50 anos e a gente está usando um computador. Para quem viveu, né, tem alguns rostinhos aí que talvez não tenham visto, CD-ROM, DVD, VHS. O VHS tinha uma série de chips que tinham programação e vocês já estavam mexendo em computador. Então, eu gostaria muito de trazer essa orientação para todos vocês
nas mais diversas idades. A gente já é tecnológico, mesmo que não desejamos, que não queiramos, ou que não nos assumimos independente da idade. Então, toda a minha palestra pode ser jogada no lixo e descartada, mas eu gostaria muito que todos vocês saíssem daqui com essa premissa de que a tecnologia não tem faixa etária. A tecnologia já está nas nossas vidas e sempre esteve. Bom, isso dito, quem é o hacker nessa foto aqui? Eu gosto de ter uma aula dinâmica. Às vezes as pessoas não gostam, principalmente porque é depois do almoço, né? Quem acha que é um desses 4 elementos aqui, levanta a mão, por favor. Quem acha que um desses 4 elementos é o hacker? Levanta a mão. Quem acha que é essa imagem? Quem acha que é essa imagem? Pois é, essa imagem também é fruto da cultura e da contracultura da década de 70 e 80. Porque nos foi vendido, nos foi colocado né, pelo cinema, pelo teatro, por música, por campanhas de marketing, que o hacker é esse elemento. Mas, em verdade, pode ser qualquer um deles ou qualquer um deles. Em geral, o líder dos hackers são eles, porque trabalharam com COBOL, Pascal. Então, a primeira quebra de paradigma. O hacker não é um ente super desenvolvido com QI acima da média que usa essa capinha e fica no sótão, no porão ou no ambiente escuro. É uma pessoa comum, de qualquer idade, que tem um conhecimento em como fazer algo diferente dentro da tecnologia. Então, segunda quebra de paradigma o hacker ele não é somente um hacker de computador. Ele pode ser um hacker de carro, desses dispositivos eletrônicos que abrem garagem. Existe uma série de hackers. Hacker é uma palavra que remonta aproximadamente a 1200 a.C. A primeira origem dessa palavra era o afiador de machado. Né? O afiador de machado, no século XII, era o profissional top. E, imagina, em todas as culturas, né, o armamentista precisava do afiador de machado. A sociedade civil precisava de madeira. Então, o afiador de machado era uma profissão assim, muito específica, muito técnica. E hacker era a pessoa que afiava machado. Depois, esse termo foi ganhando outras conotações e a gente chega no século XVIII, XIX. E se a gente pegar materiais em inglês, seja britânico ou inglês americano, a gente vai ver a palavra hack como um método de fazer algo com mais inteligência. Então você vai pegar, por exemplo, eu tenho um exemplar em casa que é o The Hack sobre escotismo, que ali ensina várias técnicas de fazer nó, fazer fogueira. Então, epistemologicamente, a palavra hacker tem isso. E aí, ela ganha nova conotação após a era industrial em 1970. E, mais uma vez, pessoas que conseguiam invadir sistema ou alterar sistema era o hacker. E aí se criou um adjetivo baseado na palavra hack para o hacker. Né? Mas em face da verdade, a palavra hacker é qualquer pessoa que consegue fazer algo com mais eficiência ou encontrar uma deficiência em um sistema, seja ele qual for, analógico ou digital. Então, nos foi colocado pela cultura e contra a cultura que o hacker é esse. Mas pode ser esse simpático casal, pode ser esse pai,
pode ser essa mãe ou pode ser as crianças. Essas duas crianças podem descobrir alguma maneira de fazer uma coisa que não sabíamos. Outro detalhe importante é que existem os nativos digitais, né? A gente considera os indivíduos nascidos de 2005 para cá, os nativos digitais, e existem os turistas digitais. Mas, em face da verdade, isso também não existe. Anotem esse termo aqui, ó, sociedade digital. Quem acha que nós somos analógicos? Levanta a mão. Quem acha que nós somos digitais? E a maioria não acha nada. Geralmente é assim. Bom, o ser humano, para efeito didático, para efeito cognitivo, precisa colocar o conhecimento em caixas. Não raro, a gente polariza. Então, branco e preto, mal e bem, vermelho e azul, digital, analógico. No entanto, se eu falasse para vocês, e aqui vocês vão sair daqui hoje com esse conceito, que nós não somos nem uma coisa nem outra. Eu vou provar para vocês isso. O que é sociedade digital? É uma abordagem, é uma tendência que começou com marketing, mas basicamente o digital é o caminho para integrar diferentes canais de venda, né, e de vivência ao alcance de um novo patamar e excelência de atendimento. Em novas palavras, significa que nós não somos digitais nem analógicos. E aí, pause. Quem gosta de fazer, de vez em quando, compra online? Levanta a mão. Quem gosta de vez em quando, fazer compra ao vivo? As mesmas pessoas que levantaram a mão para digital, levantaram para físico. Por quê? Porque nós, seres humanos, não queremos estar containerizados numa caixa. A gente não quer ser digital. A gente não quer ser digital. Eles aqui, ó, os pequenininhos, não querem ser digital. No entanto, a gente também não quer ser físico. Percebem? Eu quero ter a capacidade de ter uma experiência digital e ter uma experiência física. E eu quero não só ter esta capacidade, como eu quero ter a discricionalidade para fazer isso de uma forma fluida. Então, nós não somos, nenhum de nós aqui, a pessoa mais nova, a pessoa mais sênior, nós não somos uma coisa e nem outra. Nós somos as duas coisas. A gente quer viver digitalmente, fisicamente e digitalmente. Eu quero ler um livro, talvez aí exista sim uma quebra de paradigma. Nós aqui sejamos as últimas gerações em que a gente vai ter a experiência de ler um livro físico. A gente quer ler um livro físico, mas quando eu pego um voo, eu quero levar 3 livros, num tablet, num celular, num Kindle, para eu ler, porque eu não vou carregar 3 livros na minha bagagem e pagar excesso de bagagem por causa disso. Então, a gente quer ser híbrido. Então, nós somos digitais. Então, a transformação tecnológica nos últimos anos, de consumo, de cultura, de modo de vida, fez com que nós fôssemos tivéssemos esse adjetivo para a gente. Nós somos uma sociedade digital. Nós somos seres humanos digitalizados. Eu não quero ser digital e não quero ser físico. Eu quero assistir uma peça de teatro, mas eu quero também assistir uma série. Eu quero pegar um livro,
a enciclopédia Barça, que as crianças não sabem mais, e desfolhar. Como eu quero também acessar um conteúdo digital. Eu quero comprar produto de limpeza, que eu preciso comprar todo mês, toda hora para casa, via uma compra online. Mas eu quero comprar uma roupa, um livro, um acessório para casa de maneira física, porque eu quero ver, eu quero ter experiência. Quem faz isso muito bem? A Apple. Eles poderiam simplesmente vender tudo online, mas não. Eles têm lojas físicas caríssimas para as pessoas terem experiência. Porque, apesar de toda a tecnologia, de toda a inteligência artificial, o contato físico, a experiência sensorial, ainda não há tecnologia. Não há tecnologia de imersão, 4D, 5D, que seja, que você sinta cheiro, toque, mesmo som, imagem, que nós, seres humanos, conseguimos. Olha uma imagem que quando vocês estivessem fazendo turismo e tira uma foto. Dependente da câmera ou da televisão que vai estar vendo essa foto, nada ainda supera o sensor principal que você tem, que é o olho. Mesmo a gente que já usa óculos. Bom, convenci vocês para acabar com o medo de tecnologia? Sim e não, mais ou menos? Redes sociais. Quem acha que o termo tecnologia... Quantos anos o termo tecnologia da informação existe? Quem acha que há 20 anos? Levanta a mão. Quem acha que 30? Quem acha que mais de 50? Exatamente. O termo tecnologia da informação foi cunhado em 1958 por 2 estudantes de administração. Eles escreveram um famoso artigo falando como é que seria o gerenciamento na década de 80 e cunharam o termo tecnologia da informação. E aí, curiosamente, eles falavam que os antigos problemas da humanidade não iam ser resolvidos, mas redefinidos. E as prioridades também seriam repriorizadas. Algo de verdadeiro com o que a gente está vivendo hoje, face à inteligência artificial? Sim, né? Então, a tecnologia da informação e todas as tecnologias emergentes, elas ajudaram e muito a vida do ser humano, mas não necessariamente resolveram todos os problemas. Ou, se resolveram, trouxeram novos desafios para a humanidade. Então, um desafio muito grande que o Elon Musk professa vai ser: e quando os robôs e a inteligência artificial fizer tudo para a gente? Como que as pessoas vão ter o seu sustento? Vai ter uma fonte de renda para todo mundo. Ok. Resolvido um pilar econômico-social. Mas, durante 10 mil anos, a humanidade se desenvolveu com base justamente no que nós fazemos. Quando a gente se apresenta, a gente não fala somente o nosso nome, a gente fala o que a gente faz, porque o que a gente faz de melhor nos define, certo? Então, a atividade laboral é uma parte indissociável do crescimento humano, do crescimento da sociedade. Esse desafio ainda não se tem. Vamos dar uma fonte de renda para todo ser humano, ok. Mas eu vou ser responsável pelo quê? O que de concreto eu vou fazer? O que de útil eu vou ser para o meu próximo? Isso ainda não tem solução. Bom,
Como é que nós chegamos à sociedade que a gente tem hoje? 1980 é chamada a velha era, porque todas as tecnologias que nós temos até hoje, muitas delas, né, vêm do Projeto Manhattan. As pessoas em geral já sabem o que é o Projeto Manhattan por causa do filme Oppenheimer. Quem não assistiu, assista. Então, tecnologia do Teflon, tecnologia do micro-ondas, né, tecnologia celular. Muita gente, né, se tiver alguém de telecom aí, a telefonia celular é uma micro-onda em outra frequência. Por isso que existe essa lenda urbana de que o uso do telefone celular vai fritar o cérebro, porque é uma micro-onda, mas em outra frequência. E tanto micro-onda quanto a tecnologia, né, telefone celular foram experimentos para melhorar a comunicação e a criptografia entre o poderio militar dos aliados contra a então Alemanha. E todos os frutos da guerra e da Guerra Fria nós colhemos, né, em 1960, 70 e 80. Em 80, teve uma grande estagnação científica no mundo. Quem se lembrar vai ver que, por exemplo, carro, não se lançava carro novo. Se lançava um carro com um farolzinho diferente, mas era o mesmo motor. Geladeira, fogão, nada se criava, né? Se fazia um frisozinho e tal. Então, o mercado, a economia global teve uma recessão porque as pessoas, peraí, eu não vou comprar um carro que é o mesmo motor, que é a mesma caixa de direção, que é o mesmo tudo, só porque mudaram um friso. Então, você tem uma era chamada que é a velha ordem. Então, se começou o processo de digitalização da sociedade. Nessa era, se funda a Apple, se funda a Microsoft, né, e a humanidade começa a pensar de forma digital. Então, sim, vocês são digitais, né? 1990 a 2010 é a área da transformação dos negócios. A primeira pizza online, né, a primeira venda de uma coisa online foi pizza e livro, né, na década de 90. E ali a gente, né, uma pessoa chamada Elon Musk, constrói a sua primeira fortuna ali, quando funda o Yahoo e vende o Yahoo e o eBay também, uma plataforma aonde eu poderia vender coisas usadas. Percebam que a gente, usando tecnologia, quer endereçar velhos problemas, né? Eu estou lá com um monte de coisa em casa que eu não uso, coisas que têm um certo valor e quero me desfazer. Curiosamente, se lança uma plataforma que na época era ultra tecnológica para eu vender esses itens. 2010 a 2005 é uma era que se chama de estagnação dos negócios, porque teve a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos e outras crises. De 2015 a 2010, a era da transformação, e o resto é história. Mas o que eu quero falar com vocês aqui? Vamos lembrar um pouco a nossa história. 2011, vocês usavam com tanta frequência o celular? Tinha app? Então, em 13 anos, a nossa vida modificou radicalmente. Inteligência artificial. Vocês acham que é um assunto novo? O primeiro algoritmo de inteligência artificial é de 1950. O algoritmo chamado árvore decisória e outros, Mavis Bayes, são algoritmos, né? O que é algoritmo? É uma proposição matemática do que eu vou rodar no computador. Eles existem desde a década de 60, alguns.
Qual é o ponto? Eu não tinha poder computacional para rodar, né? Então, se a gente pega um laptop de 2005, 2010, ele tem menos capacidade do que os nossos celulares hoje. Mais caro, né? Então, como que aconteceu esse milagre? Muito graças ao comércio online. A Amazon criou uma série de poder computacional para poder vender coisas online, só que ela descobriu que tinha poder computacional ocioso. E aí o que eles pensaram? Ora, vou alugar isso. E aí então nasce a computação em nuvem. Isso fez uma grande mudança na história da humanidade. Por quê? Se eu quisesse lançar um software, programa, eu tinha que comprar um computador poderoso, comprar um switch poderoso, comprar toda uma infraestrutura de computação para fazer esse programa e depois falar, e falhou. Era muito difícil buscar um investidor para colocar 100 mil dólares no meu projeto para eu falar, depois falhou. E aí a Amazon veio com a computação em nuvem, que nada mais é do que a computação por locação. Quanto de computador você precisa por quanto tempo? Durante 15 dias. Então eu consegui testar a minha teoria. Esse negócio vai para frente. Esse negócio não vai para frente. Né? Então, e a data que isso entra, né, em vigor é 2007. Então, por isso que a partir de 2011 a gente teve uma crescente de mudança no estilo de vida da humanidade, porque algumas coisas eram necessárias. E também inteligência artificial. Muitos dos teoremas de inteligência artificial só começaram a conseguir rodar coisas que foram desenvolvidas na década de 70, 80, apenas agora em 2015. Bom, mesmo quem diz que tem medo de tecnologia, não gosta, ao menos vai usar 3 desses ícones aqui. Vai conhecer. Vai ter o LinkedIn, vai ter o Instagram, o YouTube, o WhatsApp. Então, mais uma vez, nós somos entes digitais, independente da idade. Então, assim, é muito importante todo mundo sair daqui hoje sem esse receio da tecnologia, sem achar, sem se auto-incluir num apartheid entre digital e físico. Porque não existe isso de fato. Bom, sabe quanto tempo eu tenho? Nós temos um conceito chamado cyberização que eu já expliquei para vocês. Quem aqui se acha muito offline? Se acha muito analógico? Levanta a mão, por favor. Depois, pega o CPF e joga no Google. Hoje não existe um ser humano que não tenha uma coisa chamada digital footprint, ou pegada digital. Aí alguém vai falar assim, eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram, não tenho nada. Ok. E essa câmera? E os sistemas que vocês passaram, fizeram o cadastro? O banco? Então, não existe hoje um ser humano, mesmo lá para o Paquistão, Afeganistão, que provavelmente não tenha deixado a sua pegada digital. Quando a gente fala pegada digital, é comum a gente pensar em app, em cadastro. Mas a pegada digital é muito mais que isso. É você passar em frente a uma câmera, uma catraca, a uma compra online. Então, todos nós temos a pegada digital. E o nosso ente digital, diante de alguns cenários reais e prospectivos, é mais valioso do que o nosso ente real. Se eu falar para vocês que as minhas contas na internet valem mais do que eu físico,
Vocês vão achar muito estranha essa afirmação? Vocês vão achar que é verdade ou mentira? Verdade. Por quê? O ente físico ABIAN, as empresas não conseguem precificar. Eu sou precificável? Vocês são precificáveis? Não, né? Mas as contas de vocês são. O WhatsApp de vocês é. A sua conta no Instagram, a sua conta no banco. Então, a sua pegada digital vale dinheiro. A sua pegada analógica, não. Isso assusta. Mas é o que é a sociedade de hoje. Né? Então, qual é o futuro dos problemas civis e militares da nova ordem? Não vai ser mais os sistemas serem atacados. Vai ser os sistemas serem adulterados. Alguém chegar diante de um sistema e falar o ABIAN não é o ABIAN. Se você chegar aqui pegar uma outra foto e botar aqui e lançar massivamente no Google e falar que é o ABIAN, as pessoas vão tomar como realidade. Ninguém vai mais me reconhecer. E eu, fisicamente, deixo de ter valor. Aí, tudo isso que eu falei é para trazer para vocês a importância da segurança da informação e da defesa cibernética. Outro dado de realidade interessante. Como é que funciona a estrutura de defesa e segurança e ordem pública? Eu tenho as Forças Armadas, que defendem o nosso território e os interesses da nossa nação. Eu tenho as forças de segurança regulares, os estados. Eu tenho a segurança privada, quando eu estou num shopping, num condomínio. E, com tudo isso, suponhamos que aqui fosse uma praça de alimentação num shopping. Eu deixaria meu celular aqui, ia no banheiro? Ia no banheiro? Porque, mesmo com essa estrutura analógica, de segurança, a gente sabe que há N fatores de risco. No entanto, a gente não pensa dessa maneira na vida digital. Porque a gente acha que na vida digital um ente mágico, um ente superpoderoso vai nos proteger. E a gente não sabe quem é esse ente. Nas forças de segurança regulares, a gente tem exatamente a noção, né, do escopo, do desenho de cada responsabilidade de cada força. Mas no meio do digital, o que nos leva a achar que é o governo que vai me proteger? É a empresa que vai me proteger? Não. Então, todos nós somos responsáveis, sim, pela nossa segurança digital e pela segurança digital da nossa família. Pensem, as mesmas medidas de proteção que vocês tomam no mundo analógico, tomem no mundo digital. À noite, determinados horários eu não saio, eu evito. Alguns caminhos eu evito de carro ou a pé. Informo as crianças e adolescentes para tomarem certas atitudes. E isso, o carioca em especial, faz com muita naturalidade, né? Infelizmente. Por que a gente não vai fazer isso no meio digital? Ah, porque eu não sou digital. Bom, essa explicação, a partir de hoje, todos vocês já não valem mais. Né? Porque vocês não são digitais nem analógicos. Vocês são físicas. Então, mas eu não sei. Ok, isso é um dado importante. Hoje eu vou passar algumas coisas para vocês
básicas para vocês terem segurança digital. Mas o principal é esse conceito de que a sanitização e higienização digital é o mesmo conceito que a vida analógica. Vocês sim têm que se responsabilizar e tomarem responsabilidade sobre isso. Ah, eu não tenho uma vida digital. Tem sim, conforme eu falei. Né? Todos nós temos pegada digital. Bom, o Brasil foi o principal alvo de ataque cibernético da América Latina. Isso não é novidade, porque nós somos a maior nação econômica da América Latina. Maior até mesmo que o México, então isso não era de surpreender. Porque um outro erro comum. O hacker, ele é tido comumente, eu me reúno com grandes empresários, com presidentes de empresa, e a primeira pergunta que eu escuto é: pegaram o hacker? Primeiro, não existe o hacker, tá? Existe um sindicato de crime muito estruturado que está ali para cometer um crime digital. Ou ele vai, através do crime digital, lavar o dinheiro. Eu vendi 50 milhões de euros em droga. Como é que eu lavo esse dinheiro? Compro um apartamento em Paris? Não. A Interpol vai ver na hora. Qual é o meio mais comum? Vou transformar isso num ativo e que não tenha uma precificação que a gente consiga ter um dado de realidade tangível. O que pode ser? Ouro, obra de arte ou o meio mais difícil de ser achado, criptomoeda. A criptomoeda vale o que vale, não é porque é um ente digital, não, é porque eu consigo lavar dinheiro com muita facilidade. Assim como o ouro em barra e assim como a obra de arte. Um quadro do Di Cavalcante, da Tarsila do Amaral, é muito bonito, tem o seu valor tangível, sim, mas o que vai me dizer que um quadro vai sair de 5 milhões de reais para 20? É especulação em torno dele. Primeiro fator, obra de arte eu não preciso declarar imposto de renda. Então, é dinheiro em caixa. A mesma coisa criptomoeda. O Hezbollah está operando aonde o seu dinheiro? Criptomoeda. Os cartéis da Colômbia estão operando aonde? Criptomoeda. E como é que eu faço essa lavagem? Através dos crimes digitais N. Então, hoje, eu tenho o crime digital, ele não é apartado do crime analógico. O PCC tem N células fazendo crime digital, invadindo, por exemplo, câmeras de agências bancárias no interior para saber quais que são menos seguras ou não para ir lá e assaltar. Então, não existe mais essa indissociação, porque até o crime já sabe que nós somos fígitas. E não existe essa separação. Bom, as 10 horas mais atacadas. Governo. É porque o governo é mais inseguro? É. Mas não é só por causa disso. É porque se eu tenho um acesso bem sucedido em qualquer base de dados do governo, eu tenho acesso a quem mais? A todos nós. Então, eu consigo fazer um acesso, um ataque em escala. Eu não vou monetizar diante do governo, mas eu vou pegar dados e vou poder invadir N outras contas. E todos nós somos CPF, mas em geral a gente representa algum CNPJ, seja civil, militar, do governo ou empresarial. E é o que eu sempre falo para os empresários. CNPJs não são atacados. Que são atacados são CPFs. Eu ataco um CPF para atacar um CNPJ. São quantos minutos? Então vamos lá. Um alinhamento do conceito para a gente encerrar. Eu gostaria de falar mais, eu falo demais. Bom,
Segurança da informação para qualquer um, academicamente, militarmente, civil, é a descontinuidade ou alteração de 3 itens: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se alguém fala assim, o sistema do banco está indisponível, então a segurança da informação foi para o brejo. Podem tirar foto. A quebra de uma dessas premissas é considerado um incidente de cibersegurança. E aí existe uma diferença muito grande no léxico comum, que é para vocês saberem hoje aqui que são 2 coisas muito diferentes, mas que a imprensa, os meios de comunicação não trazem esse detalhe, mas é importante saber. Segurança da informação é uma área de estudo muito maior do que a cibersegurança. A cibersegurança é firewall, escaneamento de vulnerabilidade, teste de intrusão, IPS, CDS, um monte de sopa de letrinha de computador. Ponto. Cibersegurança é a segurança de computador. Segurança da informação é também a segurança de computador, mas são políticas, é uma avaliação de risco, é a privacidade de dados, é a conscientização e treinamento, é o gerenciamento de crises. Então, comumente, no meio, no meio do jornalismo, falam segurança da informação e cibersegurança como sinônimo. É muito diferente, ok? Bom, dentro da segurança da informação, eu tenho a segurança das aplicações, segurança de rede, segurança da internet, crime cibernético e salvaguarda cibernética. Bom, o que é o ciberespaço? Vocês fazem parte do ciberespaço, sim ou não? Levanta a mão aí. Exatamente. O ciberespaço não é a internet. Depois pensem com seus botões o tamanho disso. O primeiro se compõe de software, hardware e mídia, e meios físicos e digitais em geral. Todo o ambiente onde essas transações ocorrem. Então, para quem tem o reloginho da Apple aí, também isso é o ciberespaço. O segundo está contido no primeiro e depende dele para existir. Então, a internet é um componente do ciberespaço. Ah, o meu micro-ondas é ciberespaço. Depende desses micro-ondas modernos aí com IA, eu adoro atacar eles. Lavadora de roupa, facilmente atacada. Mas isso é um papo para outra palestra, se vocês quiserem, eu volto ano que vem. Bom, isso aqui eu não vou falar. Bom, o que importa para finalizar. Os 10 mandamentos do comportamento seguro. Tirem foto, passem para os filhos, netos. Usarei senha forte, não vou repeti-la. Eu não quero saber, mas assim, eu ataco qualquer um de vocês muito fácil, baseado na psicologia e zero tecnologia. Por quê? Em geral, é comprovado estatisticamente, as pessoas têm 3 senhas. Uma fácil, uma média e uma forte. E que a forte vai ser eu amo minha esposa 1981, que é o ano que o Flamengo ganhou. E aí, neste momento, eu estou atacando 2 empresas. Mas espera, professor, você está dando aula. Por que você está atacando 2 empresas? Sim, eu fui contratado para ver as vulnerabilidades de 2 empresas e deixei 2 computadores rodando lá uma série de senhas. Eu dei um dicionário com senha em 10 idiomas e eles estão testando lá para mim. Na hora que entrar, entrou. Então, quando eu estou no teatro, o computador está trabalhando para mim. Então, não existe aquela coisa de alguém descobrir a senha de vocês. Acabem com isso na cabeça. Existem bancos de dados já. Porque uma vez, outra vez, foram tendo vazamentos de senha. E aí isso foi alimentando o banco de dados dos criminosos. Ah, eu tenho a mesma senha há 5 anos. Saia daqui, troque. Provavelmente um bandido sabe sua senha. É um fato. As pessoas, quando eu invado a conta de alguém, as pessoas olham para mim assim, nossa, você é muito inteligente. Eu falei, não, eu sou preguiçoso, não sou inteligente. Porque a senha já foi vazada. Eu pego o e-mail e sei que a pessoa tinha uma conta num lugar e esse lugar foi vazado. Eu vejo lá a senha, aí a pessoa muda a senha. Não façam isso, por favor. A senha, oi?
A gente pode falar disso no perguntas e respostas. Aí a pessoa fala assim, vou trocar. Time de futebol é a senha mais usada. Aí a pessoa fala assim, vou botar a senha, vou trocar a senha. Não vou usar mais Flamengo 2024. Vou usar Flamengo 2025. Por incrível que pareça, assim, existe altos executivos, presidentes da empresa que fazem isso. Bom, então, qual é a melhor forma, professor? Usa uma senha para cada coisa. Gravem a senha do seu e-mail pessoal, tá? Não, vocês não têm que gravar a senha, gente. Se esquecer, esqueceu, pede para resetar. Saibam apenas a senha do seu e-mail e tenha um fator de dupla autenticação. Ou seja, ele manda um SMS para o seu celular se alguém tentar acessar. Não gravem senha. Eu não gravo senha. Por quê? Porque se eu gravo, qualquer outro grava. Eu peço para resetar e pronto. Vou habilitar o segundo fator de autenticação, que é aquela coisa de passar SMS, né, para o e-mail. Vou evitar postar fotos nas redes sociais imediatamente. Isso é fundamental, tá? Porque existem grupos já especializados em sequestro relâmpago de pessoas abastadas, no Rio e São Paulo, que ficam seguindo a rede. Principalmente se for influencer. O que eu faço? A pessoa postou, estou na mureta da Urca. Ok. Fico esperando após ali a Urca e sequestro essa pessoa. Porque o crime analógico e o crime digital estão trabalhando juntos. Vou evitar post nas redes sociais, se lembra? Pegada digital da minha família, né? Meu, porque as pessoas vão fazer engenharia social e vai ligar para alguém e dar um golpe. Vou ter cuidado ao dar informações importantes, não vou passar informações sigilosas por WhatsApp. Mas eu precisei passar para minha filha, para o meu filho. Ok, limpem. Outra coisa que não está aqui. Limpem o WhatsApp de vocês de vez em quando. Porque é comum, nossa, a gente passa às vezes foto do cartão, a gente passa alguma informação. Eu não vou dizer que eu não faço, eu faço. Aí eu me lembro, eu falei, opa, vai lá e limpa a conversa, limpa esses dados. Dá trabalho? Dá. Mas pensem que é o mesmo trabalho que a gente tem. E, por exemplo, 10 horas da noite eu não vou passar nessa rua, essa rua não é legal. É a mesma coisa. Vou evitar redes Wi-Fi abertos. Rede Wi-Fi aberta é a balinha com sonífero. É o Boa Noite Cinderela. Ninguém dá nada de graça para vocês. Se a rede Wi-Fi está aberta, eu quero sua senha. É isso que eu quero. Não vou deixar o crachá da empresa, seja no restaurante. A gente tem um dispositivo lá na minha empresa e o teu crachá está aqui. E aí eu passo assim. Literalmente, eu faço assim, ó. Claro, né? Produto chinês. Eu copio o seu crachá. Se você tiver aquele dispositivo que abre garagem, eu copio. Faz milagre. Então, não deixe. E não vou abrir e-mail suspeito. Você não tem um primo no Zimbábue que deixou 10 milhões para vocês. Vocês não têm um primo no Japão que está com câncer e vai deixar para vocês 100 milhões de dólares. Então, assim, um iPhone. Não, ninguém vai dar um iPhone de graça para vocês. Tá bom, iPhone não. Sei lá, vou ganhar um jantar na Fogo de Chão. Não, ninguém vai dar um jantar na Fogo de Chão de graça para vocês. Desconfie, a vida é assim, infelizmente. Bom, eu acho que eu já estourei. Eu vou deixar aberto perguntas e respostas. Gostaria de falar mais, mas a gente não tem tempo. Por favor, façam perguntas. Saindo lucro. Iniciaremos agora o período de debate. Alô? Posso perguntar? Pedimos aos debatedores a gentileza de formularem perguntas claras, precisas e concisas relacionadas aos assuntos abordados na palestra, sem longas contextualizações, limitadas a um questionamento.
permitindo assim a maior participação de todos. Os estagiários à distância podem enviar os questionamentos por mensagem de texto, como toda semana. Primeira debatedora, a senhora Cristina. Boa tarde, professor. Pergunta é simples. Como é que os israelenses fizeram aqueles ataques com os walkie-talkies e pagers? Como é que foi isso? É interessante essa pergunta, porque muita gente achou que fosse um ataque tão somente cibernético. Essa pergunta remete a essa questão de que a gente vive uma sociedade digital. Antes do ataque cibernético, eles entraram na cadeia de logística do fabricante. Então, ele conseguiu, na fabricação dos pagers e dos walkie-talkies, ou depois, na entrega, colocar os explosivos, né? E eles conseguiram programar à distância um código específico para ativar os pagers. Por quê? Porque qualquer outra mensagem poderia causar a baixa de civis e pessoas que não teriam nada a ver. Então, mais uma vez, é essa união de tecnologia analógica e digital. Então, eles fizeram uma coisa analógica, né? Colocaram o explosivo manual mesmo, né? Dentro de daqueles equipamentos, então um trabalho de espionagem, e depois concretizaram a ação com uma manipulação digital. Não foi um cyberataque só, mas um ataque digital, como eu posso falar, envolvendo cadeia de logística e mais a codificação do software do pager e do walkie-talkie. Excelente pergunta, obrigado. Próximo debatedor, professor. Está baixo. Boa tarde, professor. Tá. A minha pergunta é no sentido de eu afirmar uma confiança na criptomoeda. Por que eu estou falando isso? Comentários, procedimentos criminais. Falei processo que 400 milhões de reais dos jovens de menos de 30 anos intimaram empresários, autoridades, praticamente, entre aspas, né? A confiança que a gente pode ter. Isso aí é recorrente. Especificamente, eu tive esse caso, eu conheço vários casos que as pessoas, e muitos não vão nem a juízo, porque envolve muitas vezes um dinheiro que não é declarado, e esse grupo criminal sabe disso. Né? Qual seria, então, uma maneira, eu e as pessoas terem uma convicção de que não estão fazendo uma verdadeira furada? Excelente pergunta. Eu falo que a criptomoeda ela obedece aos preceitos de investimento, como eu ir lá e comprar uma barra de ouro ou comprar uma obra de arte. Nenhuma das duas coisas eu entendo absolutamente nada. A minha esposa é engenheira química, ela vai saber se o negócio é ouro ou não. Eu não. Está brilhando, é dourado, para mim é ouro. Então, qual é o meio adequado para você investir? Até mesmo eu não compro criptomoeda. Eu vou através de um broker, né, de um banco instituído. Primeiro, segurança jurídica. Eu preciso ter uma segurança jurídica mínima. Apesar de ser criptomoeda, então eu vou num broker, né, num banco brasileiro que eu consiga investir via. Aí as pessoas, mas a rentabilidade é menor? Sim, mas você está tendo segurança jurídica e faz parte. Por quê? O que faz a volatilidade da criptomoeda é justamente a entrada de dinheiro ilícito. Então, toda venda de droga, arma, faz o valor da criptomoeda aumentar. Existem já indícios, né? A Interpol monitora que toda grande venda de arma, droga ou ação terrorista, dias antes acontece um aumento da criptomoeda. Então, a Bian, eu não invisto em criptomoeda diretamente. Eu faço através de um broker, né, de um banco legal, que eu tenha uma mínima segurança jurídica. Então, é a minha recomendação. Porque não dá para você ter a menor segurança. Para finalizar, existe um cidadão que o Comando Vermelho contratou ele para investir em criptomoeda.
Até eu bato palma para ele, porque ele é realmente corajoso. Ele deu golpe de 50 milhões de dólares num comando vermelho. Deve estar com outro rosto, outro sexo, enfim. Mas ele corajoso. Mas por causa disso, ninguém entende, né? Enfim, não é um ativo para você investir sozinho e sem a minha menor segurança jurídica. Próximo. Vamos, gente, não fica com vergonha, não. Ninguém quer falar nada? São especialistas. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, apesar... Eu sei uma forma de saber se o companheiro ou companheira está no Tinder. Alguém quer saber? Ah, isso todo mundo se interessa. Não, eu não vou ensinar. Sempre funciona. Isso não, eu não vou ensinar isso. Ninguém tem... As duas. Eu acho legal. O Tinder é negócio. Vamos pensar. 3 pessoas. Engenharia social. Boa tarde, agradeço por palestra. A Paula, a minha pergunta pode ser simples, mas é uma dúvida cotidiana. Hoje em dia, toda vez que a gente acessa um site, tem autorização de cookies. Esses cookies ficam rastreando toda a atividade que se faz online. Queria que o professor pudesse falar um pouco para a gente se vai evitar isso ou tentar trabalhar isso dentro do nosso casa para reduzir que essa partida que você viu semana passada continue A sapatilha zumbi. Excelente pergunta. Acabou que eu não falei isso. Todos nós, aquilo que eu falei da nossa pegada digital, é uma verdade. Nós somos entes digitais e a gente é visto como um ser digital. E a gente é metrificado a todo momento. Quando a gente está na nossa plataforma de música, no carro, no metrô, em casa ouvindo música, a plataforma sabe exatamente o nosso gosto e o nosso humor. Ela sabe o período do dia que a gente escuta determinada música. O cookie é o vovô disso, né? E, assim, recusar, aceitar, eu aceito. Mas toda semana eu vou lá e limpo o meu celular e do meu computador. Por quê? Senão a sapatilha zumbi, a peça do carro zumbi, a pizza zumbi, o livro zumbi vai ficar me perseguindo. A Amazon tem um algoritmo que sabe que você vai comprar 10 camisas azuis. Então ela leva para você, até o ponto mais próximo da sua casa, 10 camisas azuis. Se você não compra em 2 meses, ela precisa vender isso. O que ela faz? Ela começa a fazer promoção daquilo. Até você comprar uma chaleira e levar as 10 camisas azuis que você não queria. Então, é muito perigoso, porque você está sendo manipulado. Para além do cookie, que parece uma besteira, assim, eu aceito todos. Eu quero visitar o site mesmo, mas toda semana eu limpo. Porque eu não quero que a indústria saiba o meu padrão de consumo. Uma outra dica aqui, que foi bom você falar, eu tenho 3 perfis em plataforma de música, em plataforma de vídeo. Por quê? Eu vou alternando o tipo de filme em cada uma. Para quê? Para a plataforma não ficar me enviesando. Eu estou numa semana que eu quero assistir só filme francês. Daqui um pouco, na minha timeline, só vai aparecer isso. E vai me ser negado o direito de consumir novos conteúdos. Então, pensem sobre isso. Espero ter respondido. Mas a religião, ela passa mais como algo digital e a tendência uma digitalização. Mas sabe também a parte fundamental não existe parte dessa
ou festivalagem de memórias que lá faria melhor para descarte. Eu vou dividir a sua pergunta em duas. Excelente pergunta. A primeira, não existe uma política clara no Brasil sobre descarte de informações do governo. O governo não quer descartar a sua informação. Seja governo de direita, governo de esquerda, governo moderado. O governo não vai descartar a informação sua. Excelente pergunta. A outra questão é, o governo vai para além disso, tá? O governo digital não é só uma questão de segurança. É inexorável. O poder público, seja em qual país for, para prestar um serviço minimamente de qualidade para o cidadão, ele precisa ser digital. Então, do alfinete a foguete, os governos pelo mundo serão digitalizados, né? É um caminho sem volta. Algumas nações são mais ou menos digitalizadas nesse sentido. Estônia, por exemplo, é muito avançada, né? A gente nem tanto. Mas o governo digital também passa por uma outra questão, em especial países em desenvolvimento, como a gente. É o déficit fiscal e a possibilidade de fazer mais por menos. Então, o governo digital é a luz no fim do túnel para todas as nações no mundo, porque um dos problemas mundiais econômicos é a folha de pagamento, né? Então, se eu tenho um governo mais enxuto, eu consigo ter uma equidade fiscal. Sei que a pergunta foi cibernética, mas, no fundo, a visão é mais ampla. Pode mandar currículo para Kimoshiro. Vamos para a nossa última pergunta. Boa tarde, professor Adriano. Parabéns por aí. Obrigado. Esse palestra que nos apresentou muito conhecimento. Eu sou estagiário da Gavasa e, aproveitando aqui o ensejo público, nós temos uma mania de sermos muito acordados, né? Toda vez que nós temos uma navegador, principalmente no Google Chrome, pergunta se quer salvar as senhas, né? E ela fica num lugar na nuvem, né? Teoricamente, para fora, uma proteção do provedor, né? Só que essa questão, ela nos leva a acreditar que realmente esteja seguro. Então, no caso, aconselharia ou não a pessoa salvar para facilitar o acesso. E a questão que realmente está sendo levada em consideração, os governos estão levando a moeda a ser digitalizada. Essa questão da digitalização vai nos trazer um impacto muito grande que ninguém percebeu. Porque o controle eficaz vai ser, de fato, implementado. O que o senhor considera hoje uma aplicação segura dentro desse escopo de Bitcoin, Ethereum e outras fontes de seguração de moeda e capital? Tá, vamos lá. Vou responder a sua primeira pergunta. Existem outras formas, sim, mais seguras de usar, salvar senha. Cofre de senha, mas não é uma realidade para o grande público. Tá? Se eu tiver acesso ao computador de vocês, eu consigo, em 3 minutos, quebrar o cofre de senhas do Google. Qual é o problema? O Google ele deixa um arquivo no computador da pessoa com essas senhas. Tá? Se você tem a certeza que o seu computador está em casa, vai ficar lá, deixa. Eu não acho que isso seja um problema, porque, assim, o profissional precisa ser um profissional como eu, ou como a minha equipe, ter acesso à sua máquina física, e você precisa ser uma pessoa com algum motivo para eu te hackear. Um alto poder financeiro ou um alto poder em algum lugar que você exerça. O cidadão comum continua usando o Google, que é melhor que nada. Só que, por favor, não usem. Eu amo minha filha, eu amo minha esposa, Joãozinho 1234. Agora, existem cofres de senha, que é muito melhor do que o gratuito. Sempre o que for pago, infelizmente, é melhor do que o gratuito. Então, antivírus gratuito não existe, tá? É só mais uma forma de você encher o computador de porcaria. Entre colocar antivírus gratuito no computador e não ter, não tem. A outra pergunta. O Pix brasileiro é altamente sofisticado, tá?
E a gente está à frente de muitos países. A questão da moeda digital, mais uma vez, ela vai para além da tecnologia. Ela vai por questões fiscais e questões de saúde pública. A China acelerou o processo de moeda digital não por causa de questão fiscal, não por causa de tecnologia. Porque num país que sempre tem uma gripe, não sei o que mata 200 mil pessoas, que tudo na China é assim, né? 100 mil pessoas para cima. O governo tinha um problema seríssimo de saúde pública. E qual era um dos principais vetores? O papel moeda. As moedinhas, as notas. Então, eles aceleraram, por incrível que pareça, a digitalização econômica para acabar com o papel moeda. Então, acho que a moeda digital é uma necessidade, acho que o governo precisa, sim, ter meios, para além da direita e da esquerda, ter meios de identificar uma lavagem de dinheiro, identificar jogos do tigrinho e essas coisas, mas o como é o grande problema do Brasil, né? O Brasil sempre tem ideias muito boas, mas avançadas. Agora, como que isso vai ser feito, implementado, não sei. Mas eu acredito que a moeda digital é mais do que necessária em todos os países no mundo e acho que, inclusive, deveria ter já toda a moeda ser digitalizada globalmente. Eu faria uma compra no Chile e já debitaria automaticamente na minha conta aqui. Enfim. Obrigado, professor. Está encerrado o período de debates. Conforme a tradição dessa escola, será feito um agradecimento em nome do seu comandante da turma ESG 75 anos do PSESG 2024. Para tal, convido a estagiária, a senhora Dirce Maria. Boa tarde. A senhora precisa falar no microfone, por gentileza. Boa tarde. Em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, vice-almirante Marcelo Menezes Cardoso e da turma ESG 75 anos do PSESG 2024, agradeço ao professor Abian Laginesta, que ministrou a palestra Vida Analógica e Vida Digital, Defesa Cibernética. Agradeço demais, até porque trabalho nesse setor e que isso afeta muito, vocês não têm ideia de como nós somos afetados no dia a dia, no judiciário, quase o dia inteiro hackeados, a justiça é invadida, o senhor fala do governo, mas acho que o Tribunal de Justiça é o primeiro lugar à invasão. Isso atrapalha o trabalho diário da justiça. Nós precisamos, a cada dia mais, de pessoas como o senhor para levar ao público a dificuldade que se enfrenta do combate aos hackers. Né? Muito obrigada. Passe suas mãos. Obrigado a todos. Eu vou ficar alguns minutos lá fora. Quem quiser vir conversar, perguntar sobre coisas de tecnologia, enfim, cibersegurança, estou à disposição. Muito obrigado.